Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui, eu tô como host do nosso podcast. Tiramos o Dani e deixamos um podcast só com mulheres, todas de rosa. Bem-vindas, meninas. Prazer estar aqui com vocês hoje gravando esse conteúdo especial para um evento que a gente vai ter em outubro. Então a gente vai começar. Eu sou a Nádia, vou abrir o microfone aqui para vocês se apresentarem, falarem quem vocês são para o nosso público. Bem-vindas. Obrigada, Nádia. Thaís, Nádia. Eu sou a Thaís, uma satisfação muito grande estar aqui hoje contigo, né, em prol dessa conversa em cima da Run the Pink, né, que a gente vai ter no dia 8 de outubro. A Global Vita está muito feliz de trazer, né, pessoas como você, Nádia, com o grupo Medleys, e trazer você, Renatinha, né, que é a nossa embaixadora desde a primeira edição da Run the Pink em 2019. É uma alegria infinita, assim, da gente poder conectar pessoas tão especiais dentro desse projeto, que é muito mais que uma corrida, né? É um movimento em prol de algo muito maior. Bem-vinda. Obrigada. Bom, olá, né? Eu sou Renatinha de Lima, personal trainer, especialista em mulheres. E como a Thaisa falou, desde 2019 eu tive Em 2019 eu não corria nem 10, eu corria 5 e fazia aquelas corridas mais em prol da prescrição de exercício mesmo, como forma de atividade cardio, né, para o público que eu atendo. Então, estou muito feliz e honrada em estar aqui para a gente trocar, né, figurinhas, experiências e enaltecer, né, as mulheres, porque também na corrida a gente tem mais homens, também em fatores tanto do esporte quanto da saúde, né, e por mais que os homens também precisam estar, né, inseridos no processo de conhecimento para prevenção, é um momento também de acolhimento, né, então, obrigada. Legal. A gente está aqui hoje gravando esse conteúdo para a gente informar os nossos participantes da corrida do dia 8 de outubro, que vai acontecer aqui em Curitiba, a Run the Pink. É a maior corrida em prol da conscientização do câncer de mama, é isso, Thay? Do sul do Brasil, né? Foi um movimento que se originou, né, no fator, assim, de a gente realmente dedicar um cuidado para esse público que não é um público de performance, mas sim uma corrida inclusiva, de trazer mulheres que nunca correram, mas para estar dentro do movimento em prol, né, dessa ajuda de beneficiar pessoas que, de repente, não estão passando por uma fase de tratamento, né, do câncer, ou que já tem uma rotina de hábitos saudáveis, mas nunca inseriu um plano de corrida dentro da sua atividade de rotina, né? Então, trazer mesmo esse ambiente, abrir esse espaço para que as mulheres possam participar, né, de um movimento interessante, né? E é uma corrida muito viva, muito alegre, né? Porque a mulher, naturalmente, né? Ela traz isso de ser mãe, de ser... O cuidado, né? O cuidado, exatamente. Ela traz o cuidado dentro do DNA dela já, né? Como mãe, como empresária, ou enfim, né, dentro do ramo de trabalho que ela atua, e eu acho, assim, ela surgiu exatamente com esse intuito, né, e hoje a gente tem como é que eu posso dizer? Um propósito muito, muito lapidado em cima dessa questão, né, do cuidado da mulher em prol, né, desse algo maior que a gente trabalha todos os dias aqui. É muito legal, acho que, da nossa parte, de participar, porque quando a gente começou a conversar sobre isso, o nosso objetivo maior era, claro, de ter bastante participantes, porque quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor, mas trazer informação, falar para essas pessoas que a atividade física, claro, aqui a gente está falando da corrida, e a gente vai falar mais com a Renatinha, ela vai passar essas informações pra gente, mas que o importante é você estar em movimento, a gente seja paciente do câncer de mama ou de outras doenças, de doenças crônicas, ou pessoas que estão passando por isso na família e querem, de certa forma, ajudar, o importante é a gente entrar em movimento. E a corrida, né, Renatinha, você está aqui hoje para falar pra gente, você como especialista nisso, trabalha com mulheres que começam a correr, conta um pouquinho do teu trabalho pra gente. Para mim é muito interessante porque, assim, o movimento do Outubro Rosa começou numa corrida. Né? É muito legal, porque foi em 1990, em Nova York, um instituto Susan Komen, então foi numa corrida, que era uma corrida pela cura.
Então, no final dessa corrida, eles deram lacinhos cor-de-rosa, e aí surgiu esse movimento. Então, às vezes, quando a gente pensa em Outubro Rosa, né, ou em corrida, não faz a conexão, e o Outubro Rosa surgiu numa corrida. E por que só mulheres? Embora o câncer de mama também acometa homens, com muita raridade, é a doença que mais acomete, que mais mata, né? Então, hoje a gente tem os dados que mostram que no mundo, aí 3, 4% de pessoas fazem exercício físico e 66 mil mulheres são diagnosticadas com câncer, ou seja, aí um número de 66 para 100 mulheres. Então, né, a gente conhece 100 mulheres. Quantas mulheres vai estar com a gente lá? Quantas já tiveram diagnóstico? Quantas já passaram por esse processo? E hoje, por conta desse movimento, né, praticamente aí 2 décadas, a gente tem a conscientização de criar essa comunidade da troca, porque a corrida faz isso. Né? Hoje, quando a gente pensa em exercício físico, a gente não tem mais aquela característica de 15, 20 anos atrás de eu gosto ou eu tenho que fazer. Não, eu tenho o meu movimento. Né? A gente tem o movimento do beach tennis, a gente tem o movimento da corrida, a gente tem o movimento do crossfit, a gente tem o movimento da ginástica. Então, quando a gente cria uma comunidade, a gente cria uma interação. Quando a gente acha a nossa comunidade, tu também corre, a gente vira melhor amiga, né? Olha, eu tô com um probleminha, eu tô com um carocinho, eu também tive esse carocinho. Então, quando a gente consegue trocar, a gente amplia a rede, né? Então, assim, a Run Pink, ela cativa por isso, por esse histórico, né? A corrida, ela é muito generosa, né? Porque é a atividade mais democrática, mais barata. Por mais que hoje ela esteja sendo elitizada um pouco, porque as pessoas estão gostando, ela continua com a característica básica, que é a democratização. Você pode sair e correr. Mas eu não sei se eu corro certo. Correr é funcionalidade, né? Então, o meu trabalho hoje com mulheres, ele não é específico com a corrida. Ele é específico no desenvolvimento das aptidões físicas e na funcionalidade da mulher. Então, a consequência é a saúde e a estética? Sim. A motivação é a estética? Também, porque a autoestima também faz parte da saúde e está ligada diretamente na questão da doença do câncer de mama. Porque é o seio da gente. Né? Então, quando uma mulher me procura, porque ela quer começar a fazer atividade física, exercício físico, eu preciso emagrecer, eu gostaria de emagrecer, eu levei um chute na bunda, eu vou me casar. Então, você tem diversos movimentos motivacionais que te faz, e uma corrida, um evento, que eu chamo de balada fitness, que agora, né, a nossa balada fitness, é a perfeição, eu falo, porque, tipo assim, se você nunca correu, a Run the Pink é perfeita pra você. Mas então eu vou pra caminhada? Não, vai pra corrida, porque na corrida tu também pode caminhar, né? Então, isso é uma questão de inclusão, né, de encontro. Então, tô muito, muito feliz, e o exercício físico, assim, que a gente vai falar aí bastante da parte técnica, gera um grande impacto positivo, né, na vida da mulher. Você sabe que a maioria das perguntas que a gente recebe aqui, até pra gente gerar esse material, e se eu me inscrever pra corrida e eu não conseguir correr e quiser caminhar? Pode, né? O meu exemplo, a primeira corrida que eu fiz, eu me inscrevi na de 5 km, eu não corria, mas eu sempre pratiquei exercício físico, mas nunca pra correr. E eu caminhei. Só que durante essa caminhada na corrida de 5 km, eu falei, eu vou treinar pra eu conseguir correr 5. Então é isso que você falou. Exatamente. Porque é uma energia, uma energia muito grande. Assim, quando eu passo as planilhas para as meninas correrem, elas falam, meu Deus, eu não consegui. A de 2, calma, vamos ficar de 1 quilômetro. 1 quilômetro é um passo de cada vez. Isso. E aí, às vezes, a gente, quem corre uma maratona, não treina uma maratona, né? Então, essa consciência e essa explicação mesmo, porque nem todo mundo tem que saber. As pessoas acham, às vezes, que o atleta, ele tá todo domingo correndo uma maratona. E não. Então, se você vai, pela primeira vez, correr
fazer uma prova, né, participar de uma prova de 5, fique certa de que você não precisa ficar correndo 5 bem, você precisa estimular as suas aptidões físicas, que é realmente o maior foco do meu trabalho hoje, né, desenvolver essas aptidões. E aí, Renatinha, as mulheres, tem muitas mulheres, a gente está divulgando em vários grupos que a gente faz parte, justamente para isso, para que esse senso de comunidade, a gente se identifica com pessoas. Então é muito mais fácil você se identificar com alguém que está numa comunidade que você, do que, né, se você não participa. Como você falou, de diferentes esportes, até a comunidade de hoje está muito em alto beach tênis. Então, você joga, eu jogo, vamos jogar domingo? Aí você se motiva a ir no domingo jogar, né? Tem sol, tá verão, você vai. E sozinho é mais difícil, né? Então, com a corrida também é assim. Então, muitas mulheres têm mandado, olha, a gente vai caminhar, eu não sei o que eu faço, eu preciso treinar. Como é que funciona isso quando uma mulher decide, você falou que por diferentes motivos, levou um pé na bunda, ou quer casar, ou quer... Quer se enlouquecer agora, é o tal do repicado. Antes a mulher ia pro salão de beleza, repica. Você sabia que... Aí faz uma franja, ou permanente, fica loira, e agora vai lá, se matricula na academia e vai correr, e às vezes eu tenho até algumas alunas que tipo, vai, contrato personal, me demite, vamos, porque aí você já muda, né, já troca de lugar e olha com outros olhos, mas porque a gente tem que ter esse gás, né, a gente tem que ter esse norte, e uma coisa que é muito importante, a gente conhecer o nosso corpo, que é uma ligação, né, muito forte com essa corrida, né, então, é muito... Não é que é triste, a palavra é essa, é triste porque eu percebo que nós mulheres, a gente ainda tem muito tabu, existem até comunidades por N fatores, né, questões sociais, questões religiosas, questões comportamentais, questões geográficas e políticas, que a gente não conhece o nosso corpo, né, então hoje quando eu falo, né, quando eu faço uma avaliação, né, digamos que tu vai começar a fazer exercício agora, Renatinha, né, o que eu tenho que te conhecer? As tuas aptidões, e às vezes a gente não sabe quais são as nossas aptidões, né, que são as nossas aptidões que fazem os nossos sistemas funcionar, então, aptidão cardiorrespiratória, né, então tu sai correndo para pegar um Uber e chega no... Meu Deus, então assim, o que é o óbvio e o básico? É tu conseguir ser funcional, tu conseguir sair, correr, subir uma escada, pegar, ir ao banheiro, a funcionalidade. Então, a aptidão cardiorrespiratória é a força, né? Para nós que somos jovens, mulheres, 40 anos, 30 anos, as de 20, então, não é uma coisa que a gente consegue visualizar, mas se hoje a gente conversar com alguém que tem 60, que tem 70, a funcionalidade da força de ficar com o braço acima da linha do ombro já é mais difícil. E conhecer essas aptidões é o primeiro passo. Então, quando você pensa assim, puxa, agora eu quero me enlouquecer, agora eu quero estar numa comunidade, como é que tá as minhas aptidões físicas? Que é o nosso completo, então aptidão cardiorrespiratória, força, resistência muscular localizada, sabe aquele, quando eu sempre brinco, né, vai fazer xixi no banheiro da rodoviária, vai fazer uma isometria, né, pra não encostar, e aí tem que ficar com o bumbum bem ali pra não também fazer fora do, então assim, aí começa a queimar, e o xixi não acaba, isso é uma resistência muscular localizada, né, então, e a sua flexibilidade, a sua mobilidade articular, nossa, e as dores. Todo o processo, né, patológico, músculo-esquelético ou hormonal é decorrente da falha dessas aptidões. Então, o que nos move são as nossas aptidões. Então, independente de você escolher o beach tênis, ou a corrida, ou o crossfit, ou o pilates, todas essas atividades a gente tem que pensar nas nossas aptidões, que é o que eu mais recebo, assim, Renatinha, qual é a melhor atividade para emagrecer? Correr ou fazer beach tênis? Tanto faz, vai depender da intensidade, vai depender do teu treino. Quando se trata de esporte, é um pouquinho mais delicado, porque o esporte em si tem uma variável. Para essa variável, você tem que trabalhar as aptidões, né? Então, a gente pensa assim, o tenista, ele faz musculação, o tenista corre. Por que o tenista faz musculação e corre? Porque ele precisa desenvolver as aptidões dele para depois as técnicas. Aí você quer só fazer beach tênis ou só quer correr.
Na corrida eu consigo trabalhar as aptidões? Consigo, porque você trabalha as aptidões cardiorrespiratórias, musculoesqueléticas, e você tem que alongar e você tem que fazer treino de força para fortalecer. Então é uma atividade super completa, né? Aí o beach tênis, vão fazer o aquecimento antes, vão fazer o deslocamento, vão fazer um treino mais funcional daquela modalidade. Então, conhecendo as suas aptidões, é aí o primeiro passo de um autocuidado e de um novo movimento esportivo, né? Uma inserção social na modalidade que você quer. E as pessoas sempre falam assim, né? Ai, não vou. Como é que eu sei das corridas? Como é que eu sei da Run the Pink? Então, uma dos fatores que as mulheres ficam meio assim é a questão de se envolver nessa comunidade e também como entrar. Como é que eu sei das corridas? Essa era uma das minhas dúvidas antes de começar a correr. Eu falo, nossa, mas como é que eu sei das corridas? Como é que eu entro nesse mundo? O que eu tenho que fazer? E aí vem a parte mais burocrática da corrida, que a Thay pode ajudar a gente aqui. Como é que... Sim. É interessante até o que você comentou, Renatinha, essa questão da expansão, né? A expansão da mente, porque eu acho que a corrida ela é muito mais do que você só ter o movimento em, né, uma pisada depois da outra. E antes de te responder, Nádia, eu estava pensando aqui na a minha primeira corrida da Global Vita, né, que eu fiz, que foi a Run the Pink no ano passado, no seu super aquecimento. Quem ama, cuida, quem corre, ama. Nossa, eu fiquei emocionadíssima. A corrida, ela é muito mais, assim, para mim, dentro do meu universo, ela é muito mais expansão mental do que propriamente um objetivo final de físico, né? Físico, emagrecimento, ou até o contrário, assim, não que emagrecer não está ligado, né, à corrida, mas você tem apetite quando você corre, né? Então porque nem sempre acontece. Exatamente. Não é porque você está correndo que você vai emagrecer. Não é o objetivo. E para muita gente, né, às vezes isso fica confuso. Mas, poxa, mas eu corri 10 quilômetros todos os dias e não emagreci 1 grama. Não, mas você está construindo. Depois você pega esse gancho aí para explicar mais dentro dos termos técnicos, tá, Renatinha? Mas é incrível, assim. Eu uso muito isso, assim. Eu vou para uma reunião, né, que é muito importante. Eu preciso estar focada, não posso gaguejar. Então, eu vou para a esteira, porque eu entro num estado, né, de exaustão física que me permite tá mais conectada, tá mais centrada dentro de mim, e isso me dá mais felicidade, né? E assim, bastam 15 minutos, né? Tem um estudo da ASICS que fisiologia, que você 15 minutos por dia são capazes ali de ter uma transformação pequena na tua mudança em relação ao que você vai agir, como que você vai fazer uma melhor performance, tanto no trabalho, tanto na rotina, tanto no relacionamento, né? Enfim, e assim, para se conectar, é só o @GlobalVitaEsportes. Você vai ter as melhores corridas aqui em Curitiba, né? A gente está trabalhando para o ano que vem ter outras corridas também, voltar com o nosso circuito Amazing Runs, que muita gente pergunta, que eram corridas fora de Curitiba, mas a gente segue a gente lá, que a gente vai colocar toda a divulgação do calendário 2024 também em breve. A maratona também tá aí, né? Tá chegando em novembro, outubro dia 8 temos a Run the Pink, novembro dia 19 a nossa maratona de Curitiba, e em dezembro a gente já tem a 15K de verão, que é uma corrida de performance maravilhosa também. Tu falando assim agora, até não é da minha área, assim, a questão do turismo, né, que eu comecei a correr e eu sempre levei a corrida como um fator técnico mesmo, né, não que todo educador físico tem que entrar em campo, mas eu me sinto, eu como profissional, dentro dos meus propósitos, eu acho que eu preciso sempre experienciar, né, aquilo que eu prescrevo. Por isso que eu escolhi trabalhar só com mulheres, eu escolhi a minha faixa etária, eu escolhi as características, claro, dentro de cada situação específica das mulheres que eu prescrevo os exercícios, mas a questão da corrida, ela, além de toda a parte fisiológica que a gente vai falar aqui, social, ela tem uma questão que é o turismo. O turismo da corrida é sensacional. Tá muito em alta. Exatamente. Hoje eu penso assim, eu quero fazer uma meia. Então eu vou fazer. Eu vou no do Rio. Aí agora eu sou de Florianópolis. Eu falei, eu acho que eu tenho que fazer a de Floripa, tá? Aí agora eu vou fazer a de Curitiba. Mas e onde que vem? Eu acho que eu quero Paris. Aí tu já pensa assim, eu quero fazer uma viagem internacional? Quero.
Ai, mas onde é que vai ter uma corrida? Então aí a gente já tem uma coisa que é muito gostosa, que também é hormonal, que dá essa sensação boa. Sabe que eu tenho um exemplo, eu fiz a minha primeira meia maratona esse ano, em abril, e aí em janeiro eu falei, esse ano eu vou me dedicar à corrida, pensando em efeitos estéticos, em superar obstáculos, já corri 5, já corri 10, agora quero ir pro próximo. E aí apareceu, claro, né, as redes sociais ali, a meia maratona mais bonita do mundo, que acontece em Cape Town, na África, que é na Two Oceans, que é entre os oceanos, né? E aí eu falei, puxa vida, tô precisando de uns dias de férias, vou correr, vou aliar uma coisa com a outra, vou conhecer a África, e foi muito legal. E aí eu coloquei como um desafio, fazer 21, treinar, aí liguei pro meu preparador e falei, nem fechei a viagem, falei, você acha que eu consigo? Ele falou assim, se você se dedicar, sim. Você consegue o que você quiser. E aí treinei, não treinei tanto, porque no meio da África eu tinha uma Índia, né? Eu falo que dentro da minha África tinha uma Índia, mas foi muito legal por conta disso. Então, assim, uma agência especializada em pessoas que querem ir para correr, conhecer lugares gastronômicos, fazer turismo. Envolvimento. Né? Exatamente. E aí, eu sou solteira, quero ir. Pode ir. Eu sou casado, quero ir. Pode ir. Então, assim, uma comunidade. Através da corrida, você conhece outros lugares. E aí, você coloca como um projeto mesmo. Vou treinar para correr 21. Vou treinar para fazer a maratona. Então, é muito legal essa parte também, né? Lá eu fui na do Rio, que foi a minha primeira meia também, que foi aí há 3 meses. E a cidade respira isso, né? Então, assim, no domingo, o metrô era gratuito. Se tu chegava domingo lá, eu fui pra Urca. Não, no domingo eu não fui pra Urca. Eu fui pra Urca e aí ganhava uma cerveja. Vocês correram? É um envolvimento. É claro que não é assim em todas as cidades, mas assim, quando tu tá chegou no hotel, dentro do avião, tu já tem toda aquela, né, a gente se identifica pelos relógios, né, pelo tênis, eu tô de vestidinho, mas tô de tênis, então é gostoso, né, é gostoso e é inclusivo, mas mesmo assim ainda tem um tabu muito grande da questão da aptidão. Né? Então, e eu falo para vocês, mulheres, assim, a Run the Pink pode ser aí o play dessa experiência, porque ela vai te fazer sentir a energia, você vai estar na sua comunidade, porque nós vamos estar entre mulheres, né? E a questão mais importante nesse contexto, né, do propósito, que é o câncer. Então, câncer de mama é uma coisa... A palavra câncer, ela assusta muito, né? Meu pai tem câncer, ele já tem câncer há 9 anos, ele é metastático desde o diagnóstico. Então, assim, hoje, quando dá uma alteração nos exames, o susto é menor do que quando a gente pegou o diagnóstico, porque é uma sentença. Então, a gente pensou assim, tá com câncer. E antes era assim, né? E hoje, a medicina desenvolveu, assim, de um jeito na área do câncer de mama que hoje a gente pensar em atividades são coisas muito básicas, muito específicas. A gente fez um talk o ano passado na entrega dos kits com uma mastologista, com uma nutricionista funcional do Erasto, comigo, e assim, coisas que 3 meses depois dali, a gente tem um feedback, porque talvez você que está ouvindo agora faz mais de 1 ano que você não vai na ginecologista, né? Então, assim, tipo, coisas que são muito básicas e que a gente vai deixando, e assim, principalmente quando a gente tem um plano de saúde que não é o melhor de todos, que a gente faz assim, então me dá o número da tua ginecologista, nossa, ela só tem pra outubro, e aí a gente tá em janeiro, mas outubro é mês que vem, então já marca, porque tu tens que ir pelo menos uma vez no ano, né? Então, assim, chegar, te olhar, encostar na tua mama, né? A gente fez o aquecimento, eu falei, Tuca, posso fazer? Aí ele pode, né? Dependendo do local, talvez a gente não pudesse, e aí eu pedi para todo mundo levantar as mãos, porque quem tá fazendo quimioterapia ou fez uma cirurgia de retirada de mama não consegue, porque é funcionalidade,
Entende? Então, quando tu pensas em, vamos nos conscientizar, vamos nos conscientizar. Não é só a minha mãe que tem 60, 70 anos, entende? Eu tenho 42 anos, tenho uma filha de 25 anos, então sou eu e ela, né? Então é eu, você, minha vizinha, minha colega que trabalha comigo, você encosta na sua mama, e antes a gente tinha até campanhas que era só o toque, né? E não é só o toque, né? Quem ama, cuida, quem corre, ama, e quem se ama, se cuida. Por quê? Porque é você ir na sua ginecologista, às vezes a gente se preocupa em ir num endócrino, numa personal trainer, num nutricionista, e o básico não é feito. O arrozinho e feijão. E aí fazer seu exame básico, um ultrassom, dependendo da sua idade, uma mamografia, e aí você, sim, puxa, meus exames estão bons, agora eu vou procurar personal trainer, agora, coisas que são básicas, né, que é esse movimento e que às vezes a gente se deixa pra depois, e a gente deixa pra depois, não é porque a gente não quer fazer, é porque às vezes a gente deixa simplesmente pra depois. E quando a gente encontra pessoas, como a gente encontra e como a gente vai encontrar, se você que tá doente, que você que tá fazendo tratamento, você que tá no pós-tratamento, naqueles anos pós e o depois, quando a gente encontra, a gente se comove, né? Quando a gente ouve uma história, a gente se comove. Mas aí ir lá, marcar, pegar o telefone, não tô com plano de saúde, mas a tua bolsinha tá on, né? O tênisinho tá on. Então, assim, quais são as nossas prioridades? Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que o mais importante é a gente traçar os nossos baby steps, né? Os nossos pequenos passos pra chegar nos 5, né? Porque, tipo assim, não tem como tu começar a correr 5 do nada. Tudo bem, tu pode até conseguir, se tu não tiver nenhuma contraindicação, vai ficar 3, 4 dias doendo, sabe? Tu vai sofrer. Mas, cara, se tu começar todo dia 1 quilômetro, caminha 30, corre 30. E também não adianta correr 5 no dia da prova e nunca mais, E nunca mais, exatamente. Então a ideia é que tem uma constância, né? Pela frequência. O benefício vem é o a seu longo olhar, prazo, né? isso, é o seu olhar, né? É o se entender, né? Reconhecer o seu ciclo, né? Muita gente acha que ciclo menstrual é a menstruação. Falei, não, gente, ciclo menstrual é o mês inteiro. A menstruação faz parte do seu ciclo menstrual, né? Então, e nós, mulheres, padecemos, né? Eu fiz a meia maratona, assim, ó, eu viajei foi em Florianópolis sábado de manhã, eu saí daqui de Curitiba 4 da tarde, 3:76 do jeito que é, numa TPM, porque eu tava no dia, né? Tem um aplicativo, hoje é dia de menstruar. Tomara que Deus vai me ajudar e eu vou menstruar só domingo. Porque se eu menstruar hoje, amanhã eu tô ferrada. Indisposta, né? E assim, ó, a questão hormonal, fisiológica, ela é até um pouquinho antes. Mas e o desconforto, gente? Eu falo, é desconfortável. O que aconteceu? 10º quilômetro, subindo um pouquinho atrás ali, saindo do túnel, aquela vista de Floripa, Ponte Hercílio Luz. Menstruei, mas menstruei assim, tipo, como assim? Não veio aquele pouquinho? Entendeu? Aí, tipo, aí tu já dá uma rebolada, aí, tudo bem, eu não tô por tempo, eu tô por experiência, mas eu poderia estar por tempo, me desafiar, queria fazer mais rápido do que eu fiz, enfim. Então, a gente tem que se entender, porque se eu tivesse me frustrado ali porque eu menstruei, eu ia estar contra a minha fisiologia, então a gente, isso que eu falo, às vezes alguns colegas, trabalhar com mulher é outro paranauê, entendeu? Né? Eu tenho uns amigos que são médicos, que são obstetras, ginecologista, eu falei, mas tu sabe na teoria, mas na prática, aquele sangue. Porque assim, eu sempre falo, a gente faz um planejamento, vou treinar, vou fazer isso, aquilo, mas a gente que é mulher, você não tem como, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô indisposta, porque eu tenho TPM. Você tem que fazer as coisas, mas tem a indisposição. Eu sei, eu sofri de TPM crônica a minha vida inteira. Então, existe isso. Então, então eu vou voltar um pouquinho aqui e tá tudo bem. Porque não tu tem vai problema. adaptar. Tu vai adaptar, tu não vai tirar. Porque as meninas falam assim, olha, eu tenho muito. E realmente, de fato, o exercício físico, ele vai melhorar. Ele vai melhorar os efeitos. O que é a TPM, né? A tensão, as principais situações fisiológicas de uma tensão pré-menstrual, que eu falo é TDM, durante e depois.
depois também. É. Mas é a questão da progesterona, né? Então, o aumento da progesterona faz isso, te dá essa fadiga, né? Então, é sempre uma questão hormonal. E assim, lógico, o próprio fluxo, ele é desconfortável, mas na hora que tu menstrua, tu já começa a entrar numa outra fase do ciclo, né? E aí eu tenho até algumas alunas que falam assim, eu tenho 3 dias que eu tô boa. Tô assim, ó, né? Tipo, ai meu Deus, né? Aquela energia. Hoje eu corro uma maratona. Aí depois, mas se tu consegue te entender, tu sabe exatamente colocar as coisas nesse lugar. Porque tu olha, porque tu toca, porque tu vê, não tô menstruando, né? Ah, eu menstruei 2 vezes. Ou eu já estou com 50 anos, não tô menstruando. Meu Deus, eu já estou na menopausa? Pode ser que sim, pode ser que não. Tomara que sim, porque dependendo se tu menstruou aos 12, 14 anos, tu tá num processo fisiológico natural. É ruim, desconfortável, mas é natural. Vamos entender para que a gente consiga pegar o exercício, pegar uma manhã de domingo e correr naquela situação que tu se encontra, de maneira que tu consiga buscar os benefícios, não comparados àqueles 3 dias, comparados a esse, né? Então, assim, a culpa é da TPM? Não, a culpa é de como a gente encara, porque é igual um boleto. Tem o dia que a gente recebe o salário e tem o dia que a gente paga o boleto. Aí quando eu recebo, eu fico feliz. Quando eu pago, eu fico triste. Se eu tô pagando, é porque eu tô recebendo. Se eu tô pagando, é porque eu tô gastando. E eu tô no ciclo da vida. Então, quando a gente consegue entender, se olhar, se analisar, para poder se cuidar. Mas sabe, é muito legal ver você falar isso, porque aqui a gente trabalha com o intuito de conscientizar as mulheres e trazer informação. E eu sou engenheira mecânica, então eu trabalhei durante 18 anos no mundo masculino. E eu tinha essa doença crônica, então todo mês, quando eu menstruava, eu não podia falar que eu estava menstruada. Porque homem não tem TPM. Homem não tem TPM, e assim, eu não podia justificar que eu não ia participar de uma reunião de conselho ou de projeto porque eu tava com TPM, ou porque eu fui pro hospital porque eu tava com uma enxaqueca, né, muito forte e não conseguia trabalhar. Não é entendido, é satirizado Isso. E é menosprezado. Então assim, é muito legal a gente poder falar sobre isso, porque às vezes a gente tem a médica, a doutora Cris Berger, que fala muito para as mulheres, ela fala, o melhor tratamento é prevenção. E é isso, de você tocar, de você saber o que está acontecendo com o seu corpo. Não é com a do vizinho, com a sua mãe, da sua filha. É você. Porque se você estiver bem, você vai conseguir ajudar o próximo, né? A historinha da máscara do avião. Não tem como você colocar a máscara da pessoa do seu lado sem você colocar a sua. Mas ainda, as mulheres, se o melhor tratamento é a prevenção, a gente precisa se conhecer, a gente precisa falar sobre isso. Porque existe muita desinformação. E as mulheres, elas não querem falar sobre isso. Eu, por exemplo, estava inserida no mundo masculino, né, trabalhava com muitos homens, não tinha pares femininos, eu não podia falar sobre isso. Por quê? Porque não se fala. Porque não é a tua comunidade. A gente não é a minha comunidade. E a gente não fala, por exemplo, hoje a gente tem muitas mulheres que estão passando pela menopausa no mundo corporativo. E às vezes a mulher tá com aquele calorão da menopausa, ela não pode simplesmente sair. Ela passa por aquilo calada e às vezes a gente perde mulheres tão competentes que estão fazendo um trabalho muito legal por conta dessas doenças. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer isso. E a Run the Pink não é em prol do câncer de mama, mas é em prol da mulher. Porque é a prevenção. E a mulher, ela tem problemas hormonais em todas as fases da vida dela. Quando ela tem 12 anos, que ela começa a menstruação, que ela se enche de espinha e não sabe o que faz, aí começa a tomar anticoncepcional, aí ela vai ser mãe, aí depois que ela é mãe, aí entra na menopausa, e depois da menopausa. Então, durante toda a nossa fase, a gente tem essas questões hormonais. E a gente precisa falar sobre isso. Porque eu acho que o mais importante existe tratamento e a gente pode passar por essas diferentes fases com qualidade de vida. Exatamente. Seja fazendo exercício físico, fazendo uma reposição hormonal, mudando a alimentação. Então, acho que o objetivo da gente falar sobre isso, e é muito legal esse projeto, por isso que a gente está engajado nisso, é conscientizar essas mulheres. Porque, inclusive, assim, não existe uma causa específica do câncer de mama. Então, é isso. Não, existem diversos fatores. É multifatorial, né? Então, a gente tem, dentre os mais importantes e significativos, né, histórico familiar, que é uma coisa que tu não consegue lidar. Hereditário, né? Então, a genética
realmente, a sua avó teve, a sua mãe teve, a sua tia teve, então é uma questão que tu já sabe, né? De olho. Talvez tu não tenha o gene, aí tudo é uma questão de, né, exames, enfim. Mas o segundo e mais importante e até muito significativo, inclusive na redução de morte por descoberta precoce, são os fatores ambientais. Então, os fatores ambientais, eles são os que a gente pode olhar para ele, né? E assim, o fato das mulheres estarem neste momento social, político e agregado, que eu gosto de chamar de a equidade de gênero, porque nós não somos iguais, não podemos falar de uma CEO e um CEO da mesma maneira, porque é uma mulher e um homem. E o homem, por mais que entenda, ele não vai ficar grávido, ele não vai menstruar e ele não vai ter a menopausa. Ele vai ter andropausa, ele vai ter outros fatores, ok. Mas fisiologicamente nós somos diferentes. E o esporte é o que mais prova isso. Não existe comparação na prova masculina e na prova feminina, porque é uma questão de aptidão física. Então, os melhores tempos, os melhores atletas são os homens. Sim, porque as aptidões dos homens, divinamente, historicamente, por conta de... Aí, a sua crença é a sua crença, whatever, é diferente. Então, a nossa equidade é estar presente e ter as mesmas oportunidades, seja na parte corporativa, seja no empreender, seja no esporte, seja nas escolhas, com o mesmo respeito devido às nossas diferenças. Então, quando você, mulher, se entende, você consegue se defender. Quando você está num meio como eu vivo, como tu viveu, que é um mundo masculino, uma academia de ginástica ainda é muito mais ocupada, personal trainer ainda é muito mais, a cada 10 personal, uma mulher. Então, ainda é muito masculino. Então, quando tu se exalta, por exemplo, a primeira coisa que o homem fala é que tu tá com TPM. Às vezes até algumas mulheres, infelizmente. Mas é uma prática muito comum. Nossa, tá de TPM? Às vezes acontece até sem querer. Então, assim, até se você, homem, tá ouvindo esse podcast, se você ouve sua mãe gritar, ou sua irmã, ou sua mulher, sua namorada, sua filha, não fala que ela tá de TPM. Pode ser até que ela esteja, tá? Mas muitas pessoas que sofrem de TPM ficam mais fragilizadas, às vezes não ficam tão bravas. Então, se defender, fica braba, sentir raiva, nem sempre vai ser da TPM. Então, às vezes, a sociedade coloca a TPM num lugar que não é o lugar dela. É uma tensão pré-menstrual dentro do seu ciclo com efeitos hormonais, que faz parte desse fator ambiental que eu tô falando, que é o histórico de possível desenvolvimento de câncer, que acomete mulheres de todas as classes sociais e principalmente países mais desenvolvidos, né? Então veja, você é inteligente, bonita, né? Tá lá no auge da sua carreira, você tem o mesmo risco de uma mulher que às vezes está desempregada, que uma mulher que não teve oportunidades, que não estudou, porque não tem classe social. E os fatores ambientais, eles são associados ao comportamento alimentar, à obesidade, né? Então, quando a gente fala de obesidade, a gente fala de acúmulo de gordura corporal na região visceral, né? Então, isso é muito sério, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, AVC, infarto, são outros fatores também, mas o câncer, bebida alcoólica. Então, se a gente for pegar a nossa vida hoje, ela é baseada em fatores sociais, onde a gente trabalha mais, tem um alto índice de estresse, ou seja, cortisol alto, fatores hormonais que se prejudicam, que se modificam por esses fatores que a gente... Então, assim, eu tô bebendo todo dia. Tu tá bebendo todo dia por quê? Alerta, né? Porque tu tá bebendo todo dia? Porque tu tem festa todo dia? Porque tu tens encontro todo dia? Ou porque realmente você não consegue ficar sem bebida? Se a gente não consegue ficar sem bebida, a gente tem dependência, né? Não é só aquela pessoa que tá perdendo emprego, que tá caída, que já não sai de casa, que já tá em depressão.
A gente tem que olhar com muito respeito. Então, se você tem todo dia seu vinhozinho, todo dia você precisa relaxar porque você teve um dia estressado. Você precisa relaxar porque você não... Você precisa comemorar porque você não... Você precisa ficar porque você tá sozinho. Todo dia. Então, aumento da bebida alcoólica, né? A alimentação e falta de exercício físico são coisas que você hoje pode olhar e dizer. E aí, quando você fala pra mim assim, Renatinha, quero começar a correr porque eu quero ir pra África. Eu quero ir pra Paris em março. Nós estamos em setembro, nós temos 3 meses, 6 meses. Então, para eu fazer um processo de turismo, primeiro que quando a gente compra uma passagem, a gente já dá uma economizada na bolsa, né? Porque aí o cartão de crédito já dá aquela enforcada na gente, aí a gente já fica focando. Tudo por Paris, tudo por Paris. E aí o que acontece? Tu começa a se focar. Quando tu tens um projeto pequeno, 20 dias, 30 dias, tu começa a se focar. Uma coisa leva a outra. Então, quando você pensa que quantos copos de água eu tô tomando? Puta, eu não tô tomando nenhum. Então, o que vai ser pior? Os primeiros 10 dias. Hoje, se a gente fazer uma comparação bem, assim, no mundo da fisiologia até meio básica, assim, que se brinca muito nesse sentido, assim, sério, que é a dependência, por exemplo, de cocaína com o carboidrato, o açúcar. Sim, o açúcar, né? Então, assim, a questão neural, né, a dependência, a hipófise, toda a questão endócrino, ela é muito semelhante. Então, como que hoje, né, se tu pensar assim, ok, Outubro Rosa chegou, o que eu tô fazendo? Que merda que eu tô fazendo muita. Cara, eu assim, ó, com bastante conhecimento na faixa etária que eu trabalho, nós mulheres de 40 anos, a gente tá muito independente, a gente tá muito social, a gente tá muito politizada, a gente tá muito dona do pedaço, a gente tá se enlouquecendo, vão ter que nos engolir, entendeu? Mas a gente tá ali, ó. Muito do outro lado no também. No vinhozinho também. Né? Porque que antes os homens infartam mais, tem todo um histórico, homens vivem menos, né? Por essa questão social também. Então, algumas coisinhas que, a sua mãe teve câncer de mama, a sua tia teve, a sua avó teve, você fez os exames, não teve? Mas você tá bebendo todo dia, você tá sedentária. Ah, mas eu gosto do meu corpo assim. Que ótimo, então a sua autoestima tá ótima, esse hormônio tá bom. Então vamos trabalhar o outro, né? Então, assim, ó, não é uma questão de aceitação nem de inclusão. É uma questão patológica, né? Quando eu falo, precisa emagrecer, não é uma questão nem social, nem de estética. É uma questão de saúde, né? Então, circunferência abdominal, ela é importante. Né? Então hoje você já, bundão. Por que a mulher tem bundão, geralmente? Celulite. Mulher tem celulite, toda mulher tem celulite. Todo avião tem pneu, tem aquela história, né? Mas assim, é hormonal. Então, realmente, se você tem a celulite, né? Se você tem a sua bananinha lá, você tá muito provavelmente dentro de um contexto com o seu ciclo, né, bem estabelecido, progesterona, estrogênio. O estrogênio tem essa função de fazer esse transporte que a gente diz, né? Da gordura, da barriga para a pelve, né? Então, por que a mulher violão? Por que esse estereótipo? Porque, geralmente, o corpo da mulher, ele tem mais bunda, e o homem é mais, né? Androide, ginoide, que a gente chama na fisiologia, né? Então, a mulher, ela tem essa característica porque ela tem o ciclo que a prepara para gerir uma vida. Né? Então, toda a questão hormonal da mulher, ela tem essa função. E quando ela chega na fase mais crítica de desenvolvimento de câncer, que é após os 40 anos, ela entra no climatério. Então, eu tô com 42, vou fazer 43. Então, eu já tô entrando aí num caminho que, se normalmente, se a minha vida for saudável, 45, 46, 47, eu vou entrar no climatério, vai espaçar meu ciclo, vai começar a reduzir estrogênio, ou seja, a minha circunferência abdominal, ela vai aumentar. A minha mama vai aumentar, porque glândula mamária é gordura, né? Então, gordura tem associação com o desenvolvimento de células cancerígenas. Então, são todos os detalhes que, às vezes, você pensa assim, eu não tenho histórico, mas você tem, porque todos temos. Porque é o nosso fator de vida, é o nosso dia a dia, um dia após o outro. Então eu vou me enlouquecer, meu Deus, não vou fazer mais nada. Não, porque a gente tem que entender que a bebida tem que estar no lugar da bebida, o bolo tem que estar no lugar do bolo, né? O bolo é o quê? O brigadeiro é o quê? É um aniversário. A sua vida social tá legal pra caramba, porque você tem todo dia 3 aniversário, vai ter que reduzir.
Porque senão lá na frente a conta vai bater, né? Então, assim, quando você... Vou fazer a corrida, tu já começa a entrar nesse ciclo. Ih, amanhã tem a corrida. Todo mundo que corre domingo não bebe no sábado. E já é um acontecimento, é muito legal, porque a gente fica assim, ai, amanhã tem corrida. Hoje eu não vou beber. Ai, meu Deus, eu sei, eu tô alcoólatra. Eu tô, porque eu quero. Eu só penso no vinho. Ai, meu Deus, tá bom. Aí no dia seguinte, quando tu bebe, corre. No dia seguinte, que merda que eu fiz, cara? Meu Deus do céu, eu nunca mais. Então é muito legal, porque tu consegue fazer essa troca. E cada vez que você bebe, você vai treinar e fala, puxa, minha performance hoje não foi boa. Porque, o vinhozinho de ontem, acho que eu vou sair e não vou beber. É muito gostoso. Porque, assim, realmente são trocas. Dá pra sair, modula. E aí tem o melhor de tudo, que aí as pessoas acham que não tem, porque só não experimentou, não sente quem nunca experimentou, que é o efeito fisiológico do bem-estar. É o mesmo, tá? É o maior barato. É o mesmo do sexo, é o mesmo do chocolate. Só que ele vicia também, né? Que aí a gente não vai entrar aqui em alta performance. Por quê? Porque só que você tem que fazer. Demora muito mais do que um orgasmo, do que comer uma barra de chocolate. Demora, mas o efeito é muito mais global. Porque ele não só vai dar essa sensação, como ele vai trazer também outras coisas boas pro teu corpo, que é a tua máquina, né? Que é esse efeito que a gente não consegue explicar quando as pessoas falam, você tá num sábado à noite, no aniversário, no churrasco, e fala, tô indo embora que amanhã eu vou acordar às 5 da manhã. Daí as pessoas te olham e falam, como assim? Às 5 da manhã? Pra quê? Daí você fala, cara, esse prazer que você tá sentindo agora, amanhã quando eu acordar, quando eu sentir aquela vibração da toda aquela galera na corrida, você vê o sol nascer e você tá correndo e depois você chega suado, mas fala, cara, corri. Gostoso. Como isso é bom. A tal da balada. E aí você tá correndo, você vê a galera saindo da balada. Nossa, então é essa sensação. De pensar na hora daquele pórtico pronto da Run the Pink, o pessoal passando ali. É muito legal. E sabe o que eu queria te perguntar? A gente falou muito aqui da questão de prevenção, o que deve ser feito para prevenir, pra gente diagnosticar isso antes. E para as mulheres, por exemplo, que vão participar da corrida junto com a gente, que estão passando pelo processo de tratamento, tem vida durante o tratamento? Tem e muito necessário, né? Hoje o exercício físico, ele é fundamental no pós-operatório, né? Principalmente não, em todos os tratamentos, em todas as formas de tratamento. A quimioterapia, a imunoterapia, a radioterapia, a cirurgia, a retirada da mama, porque na retirada da mama vai interferir na parte de mobilidade da mulher, então ela precisa, para melhorar o tônus, mesmo que ela já tenha passado pelo processo mais crítico, né, que é a parte mais desagradável esteticamente, que é a perda do cabelo, os enjoos e até a questão da autoestima em si, porque realmente é muito violento, né, e eu não tenho essa licença poética, né, porque eu só atendi mulheres e eu nunca passei por isso, então é difícil, a gente tenta, né, ser empática a isso, mas eu não acredito, é impossível e a gente tem que entender que faz parte, é muito necessário fortalecimento de membros superiores e fortalecimento e melhoria das aptidões físicas, porque se perde, é muita medicação, o efeito mental é muito forte, a diminuição social é muito grande, né, toda a correlação familiar também envolve, porque a gente também não sabe o que está por trás dessa história, né, então como que eu era, o que eu fazia, o que eu não consigo mais fazer, como que estão a minha rede de apoio, né? Então, hoje, quando você está apoiada, pelo menos pelo profissional de educação física, você já consegue ter um norte. E essa direção é assim, ali com o médico, as duas coisas mais importantes nesse momento, né? E esse efeito, né, vai te trazendo outros fatores. Então, se você, por exemplo, né, é claro que dentro de cada caso a gente tem as contraindicações. Então, não tem como eu falar para vocês, olha, porque assim, quem tá pensando assim, eu fiz o diagnóstico, eu fiz uma cirurgia, geralmente hoje agora muda, antes já de cara fazia a cirurgia, depois hoje já começa a fazer os tratamentos, né, a medicação, independente de qual,
pensando num estado crítico da mulher, em que ela está nesse momento, né? Com a mama, sem cabelo, com toda a parte social, física, psicológica abalada, todos os exercícios, eles vão ser indicados de uma maneira individual. Vai ter uma mulher que não vai conseguir ainda fazer a parte de mobilidade, que ela vai ter que primeiro começar a fazer um fortalecimento de membros inferiores, até para ativar um pouco, até a questão da rotina, de ficar em pé, fica tonta, tem vertigens, né? Tem outras coisas. Então, essa cadência determinante a cada caso, ela é fundamental. Então, digamos que na Run the Pink, a gente tem a caminhada por isso. E essa caminhada pode ser de 1 quilômetro, porque você pode ter a energia da largada, caminhar um pouquinho e parar. Caminhar mais um pouquinho e parar. Caminhar mais um pouquinho e parar. Não, você já consegue dar o trote, você já tá bem, você já passou. Você vai lá, dá um trotezinho e para. Porque você tá te colocando socialmente, que vai ter esse efeito, de maneira com que você mexa o seu corpo. Não existe tratamento sem movimento. Guardem isso. Não existe tratamento nenhum. Não é só do câncer, tá? Eu tenho problema articular. Eu tenho um problema na medula. Eu tenho um problema... eu não tenho um membro. Não existe tratamento sem movimento. É um movimento que gera a roda da vida. Outros movimentos, entendeu? Então, é fundamental. Existem protocolos, né? Então, a gente segue protocolos, cada mulher tem uma característica, principalmente pelo histórico também. Então, quando você é mais funcional, tem as suas aptidões bem desenvolvidas, não fuma, não bebe, você tem um outro roteiro, você talvez tenha uma resposta diferente. E aí vem as comparações. E isso não adianta dizer, não faça comparação, porque mulher faz comparação, não adianta. E entenda que cada caso é um caso. Então, assim, mas eu conheço uma pessoa que fuma, que bebe, que teve câncer e que melhorou e que tá ótima e nunca fez exercício na vida. E aí eu conheço aquela que é atleta, só comia certo, nananana, ela fez e ela tá muito ruim, ela ainda não se recuperou. Talvez se essa que tá ruim não se recuperou, não fizesse a alimentação certa e não fizesse o exercício, ela já não estaria. Exatamente. Porque cada caso é caso. Não existe comparação. No câncer, não existe. É o mesmo câncer, a mesma característica, as mesmas características de mulher, altura, idade, condição de... Ela responde de um jeito, o mesmo tratamento, e eu respondo de outro. Então, a gente não deveria fazer essa comparação, mas existem esses protocolos. Então, não use a exceção como regra. Né? Então, essa mulher que nunca fez nada, ela é uma exceção, que bom, que ótimo. Né? Deu certo para ela, mas não é a maioria. Poderia não ter dado. Os dados hoje são de 14 mulheres para 100 que vêm a óbito decorrente do câncer de mama, que é a doença que mais mata mulheres, tá? É importante salientar que o Outubro Rosa ele também fala do colo do útero, mas a mama é a que mais mata, e 14,6, eu acho, 0,2 para cada 100 mulheres vem a óbito. É muito alto. É muito alto ainda. É mais baixo? É mais baixo. E o que determina essas 14 mulheres, com salvas exceções, é o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente descobre, né, mais tem chance. Por quê? Porque o câncer de mama, ele é local na mama. Então, a gente, aí, quanto antes a gente descobre, é literalmente uma questão territorial, né? A pessoa lá que tem os melhores terrenos na praia, que chegou primeiro e pegou os terrenos de posse, chegou primeiro e foi tomando conta, né? Quem chegou junto foi pegando também. Então, quanto antes tu descobre, maior. E tu só descobre fazendo a sua rotina. O básico. O básico, que é ir na ginecologista. Se a sua ginecologista, tá? Isso eu gosto muito de deixar claro, a gente, né, conversa lá com a doutora Jandira, que é mastologista e ginecologista. Se a sua ginecologista, no básico, encontrar alguma alteração, ela vai te encaminhar para um endócrino, para uma mastologista, que é especialista em câncer de mama, entende? Então, às vezes, a pessoa, do nada, já quer ir para um especialista, sabe? Quero começar a correr, me ensina a técnica? Uhum. Vou falar uma coisa para vocês, minha segunda profissão de paixão é manicure, só manicure eu faço a minha unha. E aí, eu faço essa comparação.
Para eu fazer minha unha, técnica, eu faço a minha unha há 40 anos, eu acho. Desde que eu nasci, eu faço a minha unha. Eu só consigo hoje aprender uma técnica de esmaltação porque eu faço o básico. Eu sei tirar cutícula, eu sei limpar, eu sei passar. Não adianta eu querer aprender uma técnica de esmaltação se eu mal pinto a minha unha. E a atividade física, o exercício físico, a corrida é assim. Corra! Comece a correr. Ai, porque corra com o tronco que ficou muito na moda, né? A motivação da internet também tem esse lado. Você tá correndo errado. Não existe correr errado. Não existe correr errado. Não existe correr errado. Correr funcional. Se você tem joelho valgo, se você tem o pé pronado, supinado, são as suas características. É a sua característica que é diferente da minha. Talvez você tenha uma aptidão cardiorrespiratória muito melhor e a sua parte musculoesquelética tem alguma alteração que você se adaptou com aquilo. Por que você vai ter que mudar, colocar o tronco para frente para ganhar mais velocidade, correr com a ponta do pé, porque o campeão, a blogueira tá fazendo assim? Ah, você já correu a Run the Pink, 5, 10, ai, agora você tá fazendo musculação, passou 2, ai, agora eu quero dar uma aprimorada. Porque o próprio exercício vai melhorar essa condição, entendeu? O próprio exercício, porque a perfeição tá onde? Na execução. O treino supera a habilidade. Você pode até ter todos os pés supinados, só que se você não treina, não vai. Aí você tem várias coisas que não dá e na vida, nos exames, no nosso dia a dia como mulher, é exatamente assim. É começar. Eu falo, né, gente? Eu sei, eu falo horrores. Não, mas é um monte de dica boa e eu acho que é isso. Incrível. Para as mulheres, a gente pode deixar um recado final aqui. Eu acho que a corrida acontece no dia 8 de outubro, tá quase aí. Teremos um aquecimento incrível. Vamos enlouquecer lá com a mulherada. Todo mundo preparada pra E eu acho que a gente tem que deixar o convite aqui para as mulheres engajarem nisso, as mulheres que estão passando pelo tratamento, que existe vida. E às vezes eu escutei de uma pessoa semana passada, mas fulano foi identificado com câncer de mama e, nossa, tá muito depressiva, não quer sair disso. Às vezes o teu exemplo vai ajudar outra mulher. E se você se motivar a realmente a passar por esse momento com qualidade de vida, com uma rede de apoio, e existem muitas redes de apoio, existem muitos movimentos para ajudar mulheres assim, você vai estar ajudando outra pessoa, né? E a gente, através do teu exemplo, eu trago muito o meu aqui quando eu vou falar com mulheres, que existe qualidade de vida. Nas diferentes fases que a gente vive, a gente pode viver isso com qualidade de vida. A dor não é normal. Não é normal você ficar sentindo dor. Então, se você está passando pelo tratamento, vem participar com a gente. Se você quer incentivar outras mulheres da tua família, vem participar com a gente. Vai ter muita coisa legal lá na corrida. A Renatinha vai estar fazendo o aquecimento lá da turma. E isso pra gente se motivar bastante, né? Eu gosto sempre de falar, busque a sua melhor versão, né? Então, a minha melhor versão, ela é diferente da tua. A gente tem prioridades diferentes, a gente tem gostos diferentes. Então, assim, independente da fase que você tá vivendo, né? Busque a sua melhor versão, né? A depressão mata mais do que o câncer também, no contexto geral, né? Porque aí ela engloba outras doenças. E o exercício físico e a corrida, ela te coloca num lugar em que, antes da estética, antes de emagrecer, assim, ó, antes de queimar gordura, ela vai te trazer efeitos mentais muito bons. Muito bom. Você vai começar a entender que a corrida, né, não é sobre queimar gordura. Você pode até não queimar, dependendo de você se enlouquecer tanto e ficar tão... Você pode até passar desse platô, que a gente chama, né, um overtrainer fisiológico, e aí, enfim, mas isso aí é uma outra questão. A questão mais importante é, dentro os nossos passos, né? Antes da gente correr, a gente tem que caminhar, e nessa caminhada, cada passo é um deslocamento. Então, você entender que a sua melhor versão é a versão em que você está se sentindo melhor, e que se você não estiver se sentindo por algum fator, tentar buscar ajuda. Tentar buscar ajuda. E a rede, o encontro, a academia, as meninas que correm, um evento como esse pode ser o primeiro passo. Exatamente. E a gente sempre fala aqui que você tem que se comparar não com a pessoa da internet, com aquela pessoa que você admira, você tem que sempre se comparar com você.
que você estava fazendo há um ano atrás? Eu estava correndo 5. Eu também estava correndo 5. E hoje, vou correr 10. Então, se compare com você, né? A tua melhor versão é isso. Você tá cada dia, você fazer um pouquinho mais e tá um pouquinho melhor. Então, esse é o nosso objetivo aqui nessa vida, evoluir. E se comparar com um ano atrás, nossa, que evolução que eu tive. Então, você não vai começar correndo 21. Não precisa fazer isso, não faça isso, você vai se machucar. Mas, de repente, vai, caminha 3, incentiva outras mulheres, né? Chama a tua vizinha, a tua mãe, a tua tia. Chama a amiga e vamos lá fazer vamos fazer um evento legal e levar informações para essas mulheres. Thay, dá um recado final aí pra gente. Olha, quem ama, cuida. Quem corre, ama. A gente vai estar no dia 8 de outubro com uma festa linda esperando vocês. Se não se inscreveu ainda, dá tempo. Hoje, até 11h59, meia-noite, vira pro terceiro lote. Então, aproveita ainda nesse preço promocional de segundo lote. Vai ser uma festa, né? Vai ser uma festa, uma consagração aqui de um momento muito especial para todas nós. E uma puxa a outra, né? A gente fez um clipe com o Grupo Mulheres do Brasil, tava a Regina Arnes, tava a Margarete Groff, todas reunidas e cantando a música dessa celebração, que é Uma Mana Puxa a Outra, né? Então, vamos juntas de mãos dadas. Com certeza a gente vai ter muito para comemorar no final da corrida. Meninas, obrigada pelo papo, foi muito legal e que o nosso estúdio está aberto, sempre que vocês quiserem vir aqui falar sobre qualquer assunto que possa trazer informação para as mulheres. Acho que nosso papel é isso, como líderes de comunidades, de empresas, é a gente poder ajudar. Eu passei muito tempo da minha vida calada, não podendo falar sobre isso, então hoje o meu objetivo, o meu projeto de vida é poder levar informação para as mulheres, através da minha empresa, através das pessoas que trabalham comigo. Toda a nossa equipe aqui de mulheres vai estar correndo lá, vai estar junto lá no dia da equipe. Vamos se enlouquecer. Vamos todas se enlouquecer, então eu acho que esse é um propósito de vida mesmo e obrigada por a gente compartilhar esse momento aqui juntas e poder levar essas informações para mais pessoas. Aí eu que agradeço. E nos vemos dia 8. Dia 8 estaremos lá. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada.